fantástico, sensacional, e qual livro da Bíblia não é, né? Mas esse é um livro extraordinário, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. O livro de Atos é considerado, na divisão da Bíblia cristã, o único livro histórico. É o livro que conta a história do início da igreja. É o início da igreja espiritual. Aqui não existia ainda a igreja física, o templo. Até porque quem tinha o hábito de ir ao templo era os judeus. E os judeus é que eram detentores do templo. Aqui não existia a igreja cristã ainda. Mas aqui inicia o ministério do cristianismo, a igreja espiritual. E essa ideia de atos são atitudes, ações dos apóstolos para poder fazer com que o evangelho crescesse, se espalhasse. Por isso que é considerado um livro marco. Autor Lucas, quem escreve esse livro de Atos dos Apóstolos de uma forma extraordinária. No capítulo 28, acho que está muito alto, né? Ou eu estou gritando? Porque eu acho que as duas coisas, está alto e eu estou gritando. Deixa eu falar mais baixo. Irmãos, Atos capítulo 28, versículo 1, diz assim o texto da Bíblia: uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo então orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. E, chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Nesse texto fica muito claro, e não só nesse texto específico, mas em toda a trajetória do apóstolo Paulo, sobre a tentativa de sobrevivência que o apóstolo Paulo teve desde a sua conversão. Mais especificamente, desde o capítulo 20, as coisas na vida de Paulo começaram a dar errado. Todas as coisas que ele tentava fazer. E não é à toa que nessa porção do texto, aqui depois de um naufrágio, quase que todo mundo morria, Paulo aqui mostra para a gente alguns princípios que ele utilizou para sobreviver na vida. Lembrei-me de uma expressão de Guimarães Rosa, quando ele disse que viver é um rasgar-se e remendar-se. Eu acho que a gente já ouviu falar sobre essa frase, sobre essa expressão, porque a vida é exatamente assim. E nesse lema e dilema de rasgar-se e remendar-se o tempo todo, nós temos que ser criativos a ponto de tentarmos sobreviver.
A vida leva a gente a esse rasgar-se e remendar-se o tempo inteiro. E nessa luta, e nessa angústia, nessas lutas, nesses naufrágios, nessas tempestades, nesses dias tenebrosos, nós tentamos e vamos sobrevivendo ao longo da nossa vida, e temos que arrumar algumas estratégias para dar conta de tudo aquilo que aparece e que acontece no decorrer da nossa caminhada. E nessa jornada nós precisamos aprender alguns princípios, porque o apóstolo Paulo, nessa ilha de Malta, praticou alguns princípios de sobrevivência até chegar ao seu destino. Paulo estava coberto com a promessa de Deus sobre a vida dele. A promessa de Deus sobre a vida dele está registrado um capítulo antes, quando ele vai dizer no capítulo 27, versículo 24, quando o navio estava já naufragando, diz o texto: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e o Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você, portanto tenha bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Então Paulo estava aqui coberto com uma promessa. Ele acreditou que Deus tinha uma promessa na vida dele, que era levá-lo até Roma. E chegar até Roma para pregar o evangelho era um desafio, e Paulo foi o escolhido por Deus, teve essa porta aberta porque ele era cidadão romano, por isso que Deus o escolheu para ir lá. Mas Paulo nesse momento está vivendo esses altos e baixos da vida. Imagina você naquele momento em que Deus dá uma promessa para você. Você tem uma promessa e você tem convicção de que Deus tem uma promessa na sua vida, mas a partir do momento que Deus promete algo para você, parece que as coisas viram tudo de ponta cabeça. As coisas começam a dar errado para você, as portas começam a se fechar, milagre não acontece, você ora e não recebe resposta nenhuma, você vê as circunstâncias caírem de uma forma que você nunca imaginou. Então, como a continuar acreditando numa promessa quando tudo está desmoronando ao seu redor? Precisamos aprender a sobreviver, porque a vida é um rasgar-se e remendar-se, e precisamos encontrar algumas estratégias para nos mantermos em pé diante dos desafios e das lutas que a vida traz para a gente. Então precisamos praticar e não só aprender alguns princípios para sobrevivermos na nossa caminhada até chegarmos ao nosso destino, porque tudo isso nos ajuda a dar conta da vida. A vida para muitas pessoas é dolorosa demais. Algumas pessoas e poucas pessoas conseguem ao longo da sua vida viver mais momentos prazerosos do que momentos dolorosos. Mas tem pessoas, assim como o apóstolo Paulo, que aí Paulo desmistifica tudo a respeito do que é fé cristã para a gente. Se você ler o livro de Atos, Paulo se converte no capítulo de número 9. Me diga do capítulo 9 até o capítulo de número 28, narrando a história de Paulo, me diga qual foi o momento de paz que Paulo teve depois da sua conversão. Ele dá o passo da fé. Um dia chegaram para ele e disseram assim: Paulo, o próprio Jesus, você para mim um vaso escolhido, um vaso de honra, entrega a sua vida a mim. A primeira coisa que vem à nossa mente é: quando eu entrego minha vida a Jesus, as coisas vão começar a funcionar. Na vida de Paulo não. Na vida de Paulo, desde o capítulo 9, do início da sua vida até o final da sua vida, desde o momento da sua conversão, as coisas começaram a andar para trás. Ele não teve um momento de paz, um momento de sossego, um momento que ele pudesse respirar, só quando estava preso. Por incrível que pareça, o momento de paz que Paulo teve, o momento que estava preso, que ali ele conseguia evangelizar, escrever suas cartas, ter o texto bíblico aqui como sagrado, quando ele estava preso, um momento de paz. Mas ele saía, era perseguido, saía, era jurado de morte, saía, tentavam matar, saía, tentavam arrancar a cabeça dele. Então é um cara que não teve um minuto de paz na sua vida. Mas o cara, mesmo aqui, chegando nessa ilha que fazia parte do Império Romano também, ali naquele momento ele ensina para a gente alguns princípios valiosos. Eu acho que se a gente pegar desde o capítulo 9 de Atos até 28 e falarmos sobre os princípios que Paulo aplicou para sobreviver na vida, a gente vai tirar coisas extraordinárias. Mas aqui
especificamente nesse texto, vai nos ensinar algumas coisas, irmãos, e eu espero que isso seja uma bênção para a sua vida, tá? Você que está tentando sobreviver na vida, você que está lidando com a demanda da vida e muitas vezes não consegue dar conta de tudo que acontece ao seu redor. Olha o que Paulo nos ensina para poder continuar caminhando. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, a partir do versículo de número 3, ele vai dizer assim: quando Paulo chega, está frio, é inverno, e ele chega para ficar perto da fogueira, diz assim: enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, olha que sorte, uma cobra venenosa, com mais de 200 pessoas ali, que fugia do calor, mordeu sua mão. Paulo era um cara que eu não queria ficar perto dele não, tá? Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça, que é uma personificação da divindade, na linguagem grega, a justiça não lhe permitiu viver. Mas aí Paulo sacudiu a cobra no chão e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Sabe o que Paulo nos ensina aqui? Que para que a gente sobreviva na vida, precisamos vencer a tentação de sermos movidos pela opinião dos outros. É isso que Paulo ensina aqui para a gente. Por quê? No versículo 3, chamam ele de quê? Assassino. No versículo 6, chamam ele de quê? Deus. Olha como mudou a opinião num instante. Ele sai de assassino para Deus em menos de uma hora. De assassino para Deus. Imagina se Paulo fosse levar em consideração a primeira fala que falaram a respeito dele. Quando eles viram a cobra picando, o povo diz assim: vai morrer, é um assassino, sobreviveu ao naufrágio, mas a justiça não permitiu viver. E aí Paulo fez o quê? Ficou na dele, deixou o tempo passar, Deus no controle de tudo. Quando viram que nada aconteceu, o que é que o povo disse? Esse cara é um Deus. Se Paulo fosse levar em consideração a opinião dos outros a respeito dele, ele iria se chatear muito com as críticas, e iria se ensoberbecer com os elogios. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Para dar conta da vida, que já é dolorosa demais, sofrida demais, temos ainda que dar conta daquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. E o que Paulo pensou aqui e fez? Venceu a tentação de seguir a sua vida baseada na opinião dos outros. Irmãos, na nossa vida também é assim. Nós passamos de criminosos para deuses num abrir e piscar de olhos. Sabe o que isso ensina para a gente também? Que muitas vezes nós estamos fazendo, somos chamados de deuses, somos adorados pelas pessoas, somos amados, caímos nos braços dos outros, as pessoas elogiam, as pessoas valorizam, as pessoas investem, as pessoas estão junto. Pisou na bola uma única vez que aquela pessoa precisou de você e você não serviu, você vai sair de Deus para criminoso num abrir e piscar de olhos. Então, na vida, se existe uma coisa que nós precisamos fazer para podermos sobreviver, que esse texto nos ensina, que enquanto estivermos agradando, seremos deuses. Quando não servirmos mais, seremos criminosos. Porque isso vai mudar, e muitos estão interessados no que você tem para oferecer, e não naquilo que necessariamente você é. Basta um deslize e a opinião da pessoa a seu respeito muda. Basta uma situação, você serviu, não serviu mais, deixou de fazer uma única coisa, a opinião vai mudar. Você vai deixar de ser Deus para ser um criminoso.
Porque as pessoas só estão interessadas no que você pode fazer por elas e não quer nem saber se você pode ou não pode. Elas querem ser servidas. E quando você não serve, quando você não ajuda, quando você não faz, você sai de Deus para criminoso, num abrir e piscar de olhos. Basta um deslize. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, quando nós olhamos para esse texto, a opinião dos outros muda a nosso respeito, dependendo da necessidade delas. Não é dependendo de você, é da minha necessidade. Você não supriu a minha necessidade. Você não esteve comigo no momento que eu mais precisei. Você não esteve comigo no momento de angústia que eu passei. Então agora você é um criminoso. Antes você era um Deus. Antes você servia para mim. Antes você vinha na minha casa e eu te dava tudo do bom e do melhor, porque você me servia. Agora não. Agora que você pisou na bola comigo uma vez, você agora é um criminoso. Agora eu vou guardar um ódio de você. Agora eu não vou fazer nada com você. E pelo contrário, ainda vou falar mal de você para os outros. Assim é a vida. E Paulo, na sua genialidade espiritual, quando ele pega essa situação, ele podia muito bem ficar triste porque chamaram ele de criminoso. E ele podia muito bem se alegrar quando chamou ele de Deus. Mas ele entendeu que essas opiniões são transitórias. Ambas passam. Não ache você que por você estar sendo elogiado muito, isso vai ser eterno. Se você deixar de fazer uma coisa, você vai ser massacrado. Mas não ache você, porque você está sendo criticado, que isso vai ser eterno. Num abrir e piscar de olhos, Deus muda o quadro da situação. Para que a gente dê conta da vida, meu amado e meu irmão, não se impressione, vença a tentação daquilo que as pessoas falam a seu respeito, porque as pessoas falam ao nosso respeito o tempo inteiro. Mas se você for movido pelo que as pessoas falam, do que as pessoas dizem, hora em outra chega uma pessoa e diz assim: o senhor não sabe o que falaram do senhor. Amém, deixa falar. Vou perder o sentido da minha vida por causa disso. Eu tenho conta para pagar, eu tenho coisa para fazer, eu tenho gasolina para colocar no carro que está cara, eu tenho um monte de coisa para me preocupar. Mas elogiaram, deixa elogiar. Criticaram, deixa criticar. Porque senão a gente vai estar fazendo uma coisa, depois vai estar fazendo outra, depois vai querer agradar aqui, depois vai querer agradar ali, para você ficar bem com todo mundo. Você não vai dar conta de tudo. As pessoas vão falar mal de você, mas tem outras que vão falar bem. Só que eu não posso chegar e me orgulhar porque alguém falou bem, mas eu também não posso parar a minha vida, ficar lamentando, chorando, entristecido, não fazer mais nada porque alguém criticou. Não, esquece, segue tua vida. Paulo entendeu que equilíbrio da vida, quer sobreviver, meu irmão, tapa os ouvidos para o que os outros dizem, seja elogio, seja crítica, siga a sua vida, faça aquilo que você crê. Faça aquilo que você acredita que é certo. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Críticas vão vir, elogios também vão vir, mas siga a sua vida, tape os ouvidos. Não deixe seu coração ser alimentado nem pelas críticas, nem pelos elogios. Porque em um abrir e piscar de olhos, nós saímos de criminosos para deuses, e deuses para criminosos, que isso aí é transitório. Então, quer sobreviver nessa vida? Aprenda um princípio que Paulo está dizendo: vença a tentação de ser movido pela opinião dos outros, porque os outros vão dar opinião sobre nós, e nós não vamos conseguir dar conta disso. As pessoas vão falar sobre nós, contra nós, e nós não temos como evitar isso. Deixe falar, deixe elogiar, deixe criticar. Sua vida não é regida pelaquilo que falam de você, mas pelo que Deus sabe ao seu respeito. Paulo tinha convicção de que ele era diante de Deus. O fato das pessoas disserem para você que tem alguma posição na igreja: é assim que é diácono, sou diácono. Sabe por quê? Porque não foi você quem me constituiu, foi Deus. É pastor e fazendo, porque não foi você que me constituiu, foi Deus. É o irmão do fogo que é o irmão do fogo, porque o irmão do fogo quem constituiu foi Deus, não foi você. Amém? Se você não entender que quem te constituiu foi Deus,
Não espere que as pessoas valorizem isso, porque nós vamos sair de criminosos para deuses, deuses para criminosos, num abrir e piscar de olhos. Siga a sua vida, se você quer sobreviver, e não interessa o que os outros estão dizendo. Mas Paulo nos ensina um outro princípio extraordinário aqui nesse texto. Olha só, depois que ele recebeu essa crítica e elogio, elogio e crítica, a partir do versículo 7 ele diz assim: perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre, disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo-lhe as mãos sobre sua cabeça, o curou. E diz o texto no versículo 9, que os demais enfermos da ilha vieram e foram curados por Paulo. O que Paulo nos ensina aqui com essa atitude? Não permita que as experiências dolorosas lhe impeçam de cumprir a sua missão. Eu iniciei a reflexão dessa noite dizendo para você que Paulo vai na contramão, é um paradoxo. A vida de Paulo é um paradoxo da vida cristã, porque desde a sua conversão nada deu certo para ele, e ele estava vindo aqui de um naufrágio. Ele vai escrever a carta aos Coríntios nesse período, e ele vai dizer assim: eu passei muito tempo de fome, privação, 3 vezes eu naufraguei. E você sabe que Paulo viajou de navio 3 vezes e naufragou as 3 vezes. O cara que não tinha sorte com viagem. Imagina você estar lá na fila, né, para comprar uma passagem de navio, você vê Paulo lá, você racha fora, você diz: eu não vou não quero nem ser teu amigo, quanto mais andar contigo dentro do navio, Deus me livre. E aí Paulo contando toda a sua experiência. Mesmo assim, quando as pessoas precisaram de Paulo, pediram ajuda de Paulo, quando iam se confortar em Paulo, o que é que Paulo fazia? Abençoava. Gente, isso é extraordinário. Sabe por quê? Porque a vida, quando bate muito em uma pessoa, deixa a pessoa o quê? Com um coração de pedra. Você vê que tem pessoas que a vida bate, e ela se quebranta. Ela é uma pessoa amorosa. Você vê a angústia no olho da pessoa, mas é uma pessoa que está rindo, é uma pessoa que você pode contar, é uma pessoa que está sofrendo as duras lutas da vida. Mas quando você diz assim: olha, eu preciso de uma ajuda, ou quando vai até para falar mal de alguém, ela não fala, porque a vida bateu tanto que ela se quebrantou. Mas tem outras que quando a vida bate, ela fica endurecida. Ao invés de ela se quebrantar, ela se endurece, ela vira uma pessoa rancorosa. A outra, a gente vê a angústia nos olhos. Essas a gente olha e vê o ódio nos olhos. Porque, como dizia Drummond, os olhos são as janelas da alma. Pelo olhar dá para a gente perceber. A gente olha e vê ódio nos olhos de algumas pessoas. A vida bateu, mas não quebrantou. A vida bateu e endureceu. E ao invés dela poder ser uma bênção nas mãos de Deus, para abençoar outras pessoas, que Paulo vai dizer isso: bendito seja o Deus e Pai das misericórdias, de toda consolação, que nos consola nos momentos de tribulação, para que possamos consolar aqueles que estão sofrendo. Ou seja, as lutas que eu passo na vida me servem não para que eu possa despejar minha raiva e meu ódio nos outros, mas as lutas que eu enfrento na vida servem para que eu possa olhar para o consolo que Deus me deu e poder também servir de canal de consolo para a vida de outros. É como se Paulo dissesse assim: olha só, eu naufraguei 3 vezes, eu estou acabando de vir de um outro naufrágio aqui, eu estou com a minha cabeça a prêmio, já tentaram me matar, já tentaram tirar minha fé, já questionaram sobre tudo, mas eu estou aqui para ser bênção na vida de vocês. Eu estou aqui para cumprir minha missão, e Deus me chamou para ser bênção. E não vai ser problemas, lutas, dificuldades na minha vida que vai me impedir, ou vão me impedir de fazer aqui a minha missão, através do que Deus colocou no meu coração, se cumpra na vida de outra pessoa. Então, meu amado e meu irmão, mesmo nos momentos de lutas, de solidão, de privações, de dores, de perdas, nós
que recebemos a consolação de Deus e a força de Deus, precisamos cumprir nossa missão para a vida de outras pessoas. Ser bênção na vida de outras pessoas, apesar da dor, apesar da luta, apesar dos momentos de desespero, apesar das crises existenciais, apesar dos questionamentos que nós vivemos ao longo da nossa jornada, apesar de tudo, nós precisamos ser bênção. Não permita que as experiências dolorosas da sua vida e que aconteceram com você façam com que você se feche ao chamado de Deus para a sua vida. A pessoa não consegue lidar com tudo isso e acaba ficando uma pessoa rancorosa e não quebrantada. Prefira o quebrantamento, porque o quebrantamento faz o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Eu acredito que Paulo, quando estava vivendo situações como essa, diz o texto lá de Coríntios que ele teve uma experiência tremenda com Deus. Diz o texto, ele falando em terceira pessoa, mas dele mesmo, que ele diz que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inexplicáveis que ele não conseguia falar. Tanto é que alguns escritores acham que existe um livro apócrifo chamado Apocalipse de Paulo. Paulo escreveu um Apocalipse e ele conta algumas dessas experiências que não entraram no cânon das escrituras. Mas aí Paulo diz: eu não consegui transmitir isso. Aí ele disse: quando eu voltei em si, e aí eu pedi para que eu não pudesse me ensoberbecer, Deus me deu um espinho na minha carne. E ele vai dizer: sabe como é que eu caracterizo esse espinho? Paulo, descreva seu espinho. É um mensageiro de Satanás. O que é isso? Pode ser uma pessoa, pode ser algo que o incomoda, só que ele diz assim: isso me atormenta. E aí por 3 vezes eu pedi para que Deus tirasse esse mensageiro de Satanás, que estava me catucando o tempo todo. Não tem aquela pessoa que você ora, pede para sair da sua vida, ela continua te catucando? Não tem? Mensageiro de Satanás? Não tem essas pessoas? Aí você ora para Deus: Deus, tira essa pessoa da minha vida. Aí Deus manda ela para perto de você. Deus, eu não quero mais conviver com essa pessoa. Aí Deus vai e coloca. Aí diz o texto: 3 vezes eu pedi para que Deus tirasse de mim, não tirou. Ele disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai dizer: então eu me alegrarei nas tristezas, nas lutas, na tribulação, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Que paradoxo da vida, Paulo. Paulo está dizendo: não vai ser espinho, não vai ser tristeza, não vai ser dor, não vai ser perda, não vai ser minha cabeça sendo arrancada que vai fazer com que eu deixe de cumprir a minha missão. Mas eu faço a minha missão com excelência, e eu faço a minha missão com excelência porque eu quero ser bênção na vida de outras pessoas. Eu sempre questiono algumas coisas que eu digo assim: gente, se você, membro de igreja, sair da igreja, quem vai sentir sua falta? Vai tocar fogo. Tem alguns que vão sair, a gente toca fogo, vai jogar fogos para cima. Tem gente que eu só estou esperando para a gente poder fazer um culto de gratidão a Deus. Mas tem outras que saem e você diz assim: poxa vida, por quê, né? Faz tanto, a gente lembra o tempo todo. Eu até brinquei na EBD uma vez, e assim: meu irmão, se você faça um teste, se você ficar 2 meses sem vir na igreja e ninguém ligar para você, não venha mais não. Suma, desapareça, porque você não faz diferença nenhuma aqui, não é? Porque você não marcou. Sabe por que ninguém vai ligar? Porque você não marcou ninguém, só marcou negativamente. Aí o povo fez festa quando você saiu. Aí o povo agradeceu a Deus, e graças a Deus, Senhor. Tem mais, tá, Jeová? Tem mais, não é só ela não, não é só ele não, tem mais. Tem povo que é festa. Mas Paulo era aquela pessoa que marcava a vida das pessoas positivamente, fazia falta. Mesmo Paulo sofrendo muito, era bom estar perto de um cara que mesmo sofrendo dizia: para frente, ânimo, quando sou fraco, então eu sou forte, ânimo, Deus tem um plano disso. As aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós é de ser revelado. Vamos olhar para a promessa. Paulo era esse cara. Não permita que as experiências dolorosas ofusquem o brilho da glória de Deus sobre você, para que esse brilho possa ser bênção na vida de outras pessoas. Tem uma outra coisa aqui, não terminei ainda não.
Terceira coisa que esse texto vai dizer, versículo de número 10: como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Irmão, se você ler o capítulo 27, você vai ver que eles tiveram que jogar tudo no mar. Todos os suprimentos deles se perderam, todos. E ali eles chegaram sem nada. E sabe o que é que eu aprendo aqui nesse texto de princípios de sobrevivência? Acredite que quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Paulo estava ali cuidando das coisas de Deus, e quando ele estava cumprindo sua missão, aquela galera que estava ao redor deles, vocês têm que ir, mas vocês vão com todo esse suprimento. Eles foram abençoados, eles foram honrados, porque eles estavam cuidando das coisas de Deus, e Deus estava providenciando o que fosse necessário para o restante da caminhada. Meu amado e meu irmão, às vezes nós estamos fazendo as coisas de Deus, e muitas das coisas que nós gostaríamos que acontecessem não acontecem. Isso é normal. E aí nós temos a sensação de que é inútil fazer as coisas para Deus. Aí temos a sensação de que, o que vale a pena eu fazer tanto para Deus, fazer tanto para Deus, e eu recebo isso. Mas aí a gente não tem noção do quanto Deus está providenciando o suprimento necessário para a nossa caminhada. E nós vamos caminhando e vendo o suprimento de Deus na nossa vida. E aí nós vamos fazendo e vendo Deus abrir portas, e vemos Deus cuidando da gente. Podemos não ter tudo que nós gostaríamos de ter, mas temos tudo aquilo que Deus permite que tenhamos, porque Ele supre as nossas necessidades. Eu acredito que Paulo, pensando em tudo isso, ele vai escrever lá para a igreja, aos Filipenses, assim, no meu Deus, 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma de vossas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Quando Deus é prioridade para você, você é prioridade para Deus. Quando você está pensando em coisas a respeito de Deus, Deus está pensando em coisas para abençoar a sua vida, a sua jornada. Quando nós cuidamos das coisas, isso é um princípio para sobrevivermos na vida cristã. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E aqui o texto é brilhante, quando diz que quando eles foram partir, eles receberam todo o suprimento necessário para embarcar de novo com Paulo no navio. Mas pense num povo corajoso: vamos naufragar, vamos embora, mas Deus está suprindo as nossas necessidades. Nós vamos naufragar de novo, vamos, mas meu Deus está cuidando de tudo. E isso é que é o belo da vida cristã. É quando sabemos que mesmo que algumas coisas saiam do nosso controle, vire de ponta cabeça, nada, absolutamente nada sai do controle de Deus. E Ele está cuidando de você, está cuidando da sua família, está cuidando do seu futuro, Ele está cuidando de tudo por você. Continue cuidando das coisas. Eu queria concluir essa reflexão a partir do versículo 11. Eu só queria ler o versículo 11 e tem aí a jornada, e pular para o 16. O 11 diz assim: 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Versículo 16: quando chegamos a Roma. Só queria ler essa frase. Lá no capítulo 27 tem uma promessa de Deus sobre a vida dele: é preciso que você compareça diante de César. César está onde? Roma. Aqui no texto, depois de todas essas coisas que aconteceram, aí Paulo sai e Paulo chega a Roma. Sabe por quê, irmãos? Aprenda. Sabe o que é um princípio de sobrevivência aqui? Eu encerro com isso. Aprenda com o percurso, mas foque na promessa. Aprenda com o percurso, mas foque na promessa. O percurso serviu para amadurecer Paulo, para sentir o cuidado de Deus sobre a vida dele, para saber que ele não iria
sucumbir, para que ele não iria deixar que as circunstâncias da vida prevalecessem, porque ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Deus tem promessas na sua vida. O percurso pode ser doloroso demais, e muitas vezes ele vai ser. O percurso vai trazer tempestades para você. O percurso vai trazer ameaças para você. O percurso vai trazer críticas. O percurso vai fazer mensageiros de Satanás se levantar contra você. O percurso vai ter tudo isso. Mas por que continua então, pastor? Porque eu estou debaixo de uma promessa. E Deus disse para mim: é necessário que você compareça diante de César. E eu creio. Mas naufragou, eu creio. Uma cobra te picou, eu creio. O povo criticou você e disse que você era assassino, mas eu creio. A promessa de Deus se cumpre. Porque independente do percurso, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Aprenda com o percurso, mas foque na promessa, porque é ela que vai dizer para você que Deus é fiel. Eu queria convidar você a ficar de pé, e nós vamos cantar ao Senhor nesse momento. Nós vamos louvar, exaltar o nome daquele que é fiel, poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu.